Muito boa tarde. Oração Ação, nosso grupo de estudos, mais um encontro, mais um tema fundamental, mais um aspecto agora da religião. Campo do conhecimento humano fundamental para a nossa elevação, para a nossa expansão. Temos acompanhado por esse fabuloso livro O Consolador, de autoria espiritual de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, um livro que exatamente trata dos três campos do conhecimento pela visão espiritual. São 411 perguntas. Nós aqui já percorremos as perguntas relativas à ciência, o primeiro campo aqui abordado. Da filosofia, o segundo campo aqui abordado, e agora estamos no campo da religião. Hoje trabalharemos um tema muito importante para os seguidores de Jesus. Um tema que nos remete a uma chave deixada pelo Mestre, que serve para muitas apreciações, muitas avaliações humanas em praticamente todos os campos. Como nos portar perante as religiões, perante os sacerdotes? Já que as religiões se apresentam através dos seus sacerdotes de representantes, de intermediários de Deus, de Jesus na Terra. São incontáveis, pelo menos na nossa perspectiva, os seres que, acreditando serem as religiões e os sacerdotes, representantes de Deus e de Jesus na Terra, se embrenharam em guerras como as cruzadas, em assassinatos de protestantes como a noite de São Bartolomeu, onde centenas morreram. Outros compuseram a Inquisição, os julgamentos, as execuções, as caças às bruxas e tantas barbaridades feitas em nome de Jesus. Isso não é apenas passado, atualmente vemos as vítimas de abusadores sexuais de crianças envergarem o hábito dos monges, dos sacerdotes, e não apenas, é claro, do catolicismo, mas também do protestantismo, mas também no espiritismo, assim como na Umbanda, em todas as religiões. É terrível que se use o espaço do sagrado, a mais profunda, a mais essencial, a última instância a que recorre a criatura desesperada, para manipulações, explorações, abusos tão terríveis. Certamente é por isso, ao nosso ver, que Jesus colocou que o único pecado que não teria perdão seria o pecado cometido contra o Espírito Santo.
Mesmo assim, a nossa visão é que aquele que exemplificou, que pregou, que recomendou o perdão para todos, até para o pior crime da história humana, que foi o assassinato dele mesmo, Jesus, o qual ele coroou no seu último momento com um pedido de perdão a Deus: perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Como poderia Jesus apontar que haveria algum erro absolutamente sem perdão? Um erro que seria absolutamente imperdoável? Entendemos que não. Entendemos que quando Jesus fala que o único pecado que não tem perdão é o pecado cometido contra o Espírito Santo, queria dizer o mestre que para essa humanidade, não em termos absolutos, mas em termos relativos, para essa humanidade, nesse processo de transição planetária, cujo início foi marcado pela vinda dele mesmo à Terra, há 2000 anos atrás, parte muito final desse período do Homo sapiens sapiens na Terra, que a ciência estima em 200 mil anos, a nosso ver, Jesus quis dizer que o único pecado, o único erro humano, que não seria resgatável ainda nesse ciclo planetário, ainda nessa transição planetária, seria o erro cometido, o atentado cometido contra Deus. O uso de Deus em benefício próprio, em tortura, em exploração, em manipulação das multidões. Alguém pode pensar que há muita gente, então, que não teria perdão. Não haja dúvidas. O próprio Apocalipse falou que apenas um terço seria salvo. Apenas pegando a parcela dos encarnados, um terço daria pouco mais de 2 bilhões de pessoas dos 8 bilhões que estão encarnados na Terra. Desculpe. Então, na enormidade dos erros humanos, erros cometidos em nome da ciência e em nome de uma nação, como o nazismo, por exemplo, um erro cometido contra uma raça numerosíssima, como na escravidão dos negros, os genocídios cometidos em toda parte, os genocídios contra os índios, contra tribos na África, contra minorias na Europa. Há uma enorme e tenebrosa lista de grandes pecados humanos. Se a nossa interpretação estiver correta, o único deles, não resgatável ainda nesse ciclo planetário, seria aquele cometido contra o sagrado, contra o divino em nós. Porque desespera, porque destrói a última barca, a última ferramenta de salvação da criatura, que é o Deus em nós.
Veja o que você acha dessa possibilidade. Hoje falaremos sobre essa questão. Alguns de vocês já devem ter se perguntado como pôde tanta gente acreditar nos erros das instituições ditas cristãs, enganando tantos milhões de seres. Como foi possível? Há responsabilidades dos enganados sempre. Ninguém é totalmente vítima de nada. Mas o fato é que essas mega organizações ditas cristãs espalharam dogmas, sistemas de formação mental, sistemas educacionais, sistemas de poder muito fortes que penetraram nos bolsos, em todas as instituições sociais e nas mentes. Há documentários sobre crianças abusadas sexualmente por sacerdotes que dizem exatamente isso, mas ele era o representante de Deus na terra. Como poderia eu me negar a algo determinado por Deus? Mesmo sendo criança, mesmo diante de tanto poder mal utilizado, como desses tenebrosos sacerdotes, não se pode imaginar nenhuma dessas crianças, nenhum desses espíritos como vítimas absolutas de nada. Não era inevitável que eles caíssem, que eles se entregassem. Ninguém pode ter vindo à Terra com a missão de ser abusado. Isso é indigno da ideia de Deus. Mas é claro, embora essas crianças, essas mulheres, esses abusados, manipulados, explorados em nome de Deus, tem uma enorme atenuação dos seus equívocos pelos equívocos dos sacerdotes e das instituições. Sendo fundamental que nós percebamos a exatidão, a preciosidade da receita de Jesus quando disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Precisamos todos nós, a todo tempo, especialmente na avaliação dos sacerdotes e das religiões cristãs, compreendermos o que é de César, sistemas de vaidade, de poder, de opressão, de violência, daquilo que é de Deus, da compaixão, da caridade, da fraternidade, do amor. Fundamental entendermos que há em tudo e por tudo um ego e um self, uma aparência e uma essência, um eu menor e um eu maior. Em todos nós há uma parte humana e uma parte divina. Quanto mais nas nossas obras, nas nossas instituições, na arte, no esporte, na ciência, na filosofia e, é claro, na religião. Guardemos essa chave de Jesus, que nos estimula ao discernimento entre o humano e o divino, entre o ego e o amor. Porque essa chave deve nos acompanhar a tudo e por tudo.
Jesus fala em amar os nossos inimigos e alguns de nós nos revoltamos com isso. Como posso eu amar o inimigo, amar o opressor, amar o explorador, o abusador? É porque Jesus, exemplificando os seus próprios ensinamentos, sabia, ao nos avaliar, ao olhar para nós, discernir e não se apegar àquilo que é humano, que é precário, que é provisório, mas focar naquilo em nós que é divino, como ele mesmo atestou ao repetir o profeta: vós sois deuses. Como ele mesmo anunciou ao proclamar aos discípulos: vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Ele estava se referindo ao divino em nós. A esse ao qual só cabe amar, compreender, ajudar, resgatar. Amemos nossos inimigos, amemos os piores criminosos da história. Amemos, inclusive, esses que exploram no contexto religioso. Absolutamente todos são filhos de Deus. Absolutamente todos eles têm, na sua essência, o amor puro, ainda que em potencial. Que esse discernimento oriente nossas decisões, nossas apreciações, nossas vidas. Vamos ver então qual é a pergunta e como Emmanuel nos ajuda, inspirado nessa máxima de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a questão do discernimento entre os sacerdotes e os discípulos. Vamos lá. Pergunta número 297 de O Consolador. Questiona-se o seguinte para Emmanuel: considerando que a convenção social confere aos sacerdotes das seitas cristãs certas prerrogativas na realização de determinados acontecimentos da vida, como, por exemplo, interpretar as parábolas de Deus, as parábolas de Mateus, as palavras de Mateus: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Se os sacerdotes tantas vezes não se mostram dignos de falar no mundo em nome de Deus. Devemos considerar, aceitar, tratar, nos relacionar com os sacerdotes como representantes de Deus? Responde assim Emmanuel: faz-se indispensável observar que as palavras do Cristo foram dirigidas aos apóstolos. Aos apóstolos. E que a missão de seus companheiros não era restrita ao ambiente das tribos de Israel, tendo a sua divina continuação além das próprias atividades terrestres. Então, quando Jesus disse: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, ele se dirigia em primeiro lugar aos apóstolos. Naquela época nem existiam sacerdotes cristãos, porque não existia cristianismo. Não era restrito às tribos de Israel. E não era restrito nem mesmo ao ambiente da terra. Até hoje, continua Emmanuel, os discípulos diretos do Senhor têm a sua tarefa sagrada em cooperação com o Mestre Divino junto da humanidade. Humanidade que é a Israel mística
dos seus ensinamentos. Os méritos dos apóstolos. Os méritos dos apóstolos de modo algum poderiam ser automaticamente transferidos aos sacerdotes degenerados pelos interesses políticos e financeiros de determinados grupos terrestres. Essa confusão está na raiz de muitos dos equívocos cometidos em nome de Jesus. Depreendendo-se daí que a Igreja Romana, a que mais tem abusado desses conceitos, uma vez mais desviou o sentido sagrado da lição do Cristo. Importa, porém, lembrarmos nesse particular a promessa de Jesus, de que estaria sempre entre aqueles que se unissem sinceramente em seu nome. Que tolice brigarmos pelas religiões, pelas instituições cristãs, já que nenhuma delas existia ao tempo de Jesus, já que a autoproclamação de uma religião, de todas as religiões cristãs e seus sacerdotes, como representantes de Deus na terra, atendem, obviamente, claramente, a interesses escusos. Jesus mesmo disse que estaria ao lado, que estaria entre aqueles que se reunissem sinceramente em seu nome, sem se aferrar a templos, a denominações, a autoproclamações. Jesus está nos corações e não nas aparências, não é? Continua Emmanuel, nessas circunstâncias, os discípulos leais devem manter-se em plano superior ao do convencionalismo terrestre, agindo com a própria consciência em todos os climas do mundo, porquanto, desse modo, desde que desenvolvam atuação no bem, pelo bem e para o bem, em nome do Senhor, terão seus atos evangélicos tocados pela luz sacrossanta das sanções divinas. Então, em primeiro lugar, os discípulos, que até hoje, em toda parte, junto à humanidade da Terra, acolhem, ensinam, curam, dirigem os rebanhos sinceros dos seguidores de Jesus. Em primeiro lugar isso, mas também junto aos próprios seguidores sinceros, aqueles que se devotarem, como disse Emmanuel, na atuação no bem, pelo bem e para o bem, será deles a prerrogativa não dada por homens, por instituições, por interesses, mas por Jesus, de unir, confraternizar, agregar, resgatar, ensinar e curar. Levemos sempre essa ferramenta do discernimento entre o que é divino e o que é humano, o que é do ego, o que é do amor, para enxergarmos seres, situações e instituições no que elas são, não no que elas dizem. Também disse Jesus que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. Avalie pessoas e instituições. Acolha
participe, reforce apenas aquelas ações, instituições, pessoas que da sua avaliação, na avaliação da sua consciência, como disse aqui Emmanuel, estiver no bem, pelo bem e para o bem. A ninguém é dado o conselho, o direito de agir em dissonância com a sua consciência para aderir a seres humanos. A consciência é o Deus em nós. Os seres humanos refletem no nosso ego, no nosso orgulho, na nossa vaidade, nos nossos interesses. Enquanto nós optarmos pelos orgulhos, pelas vaidades, pelos interesses, teremos sim a nossa responsabilidade sobre todas as manipulações, explorações e abusos cometidos em nome de Deus. Em vez disso, mais uma vez ressaltando o papel central da nossa consciência, o Deus em nós, avaliemos, acompanhemos, estudemos, sigamos aquilo que há de divino em tudo que existe. Ou seja, que todos nós aprendamos a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que essa ferramenta se espalhe, se esclareça, se dissemine por toda a humanidade, por todos que assistem ao que ao vivo e todos que assistirem depois em gravação. E todos que compartilharem essa fundamental ferramenta para todos os amigos da Terra. Saudar os amigos, Rosângela Haltman, dando seu boa noite, assim como Marco Aurélio Trindade. Enir Cajazeira, que pede também vibrações pela amiga Mônica Silva. Que Mônica Silva e todos os afetados por problemas de saúde na Terra recebam essa luz que aqui é emanada pelos nossos corações e pelos corações purificados daqueles que nos orientam. Adelaide Dias dando também o seu boa noite e Suzana Sasaki, que bom que foi possível para você hoje. Muito feliz por todos, compartilhem, disseminem e guardem nos seus corações a ferramenta fundamental do discernimento, para poderem ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e discernimento para decidir. Um grande abraço a todos, até a próxima.